E aí, queridos, beleza? Sejam bem-vindos de volta. Estão todos bem? Espero que sim. E vamos continuar a nossa discussão, vamos continuar o direcionamento a partir do conteúdo do nosso material didático, ok? Então, todos seguro em casa, hein? O assunto de hoje será sobre demografia. Demografia, mas professor, o que é isso? Demografia, geografia da população, geografia populacional. É uma área, que particularmente eu gosto muito de debater, porque nos traz muitas curiosidades. E a geografia populacional é o campo da geografia, na sua parte humana, que estuda os meios nos quais as variações espaciais na distribuição populacional, na composição da população, nos fluxos migratórios da população e na dinâmica de crescimento das populações relacionado à natureza dos lugares. E a geografia populacional, queridos, ela envolve a demografia em uma perspectiva geográfica. Mas, professor, que palavrão é esse? O que é demografia? Eu gostaria que vocês descrevessem aí como observação. Demografia, queridos, demografia nada mais é do que uma área da geografia, uma área das ciências sociais, que estuda a dinâmica populacional humana. Então, a demografia é uma área das ciências humanas, particularmente da geografia, é uma sub-área da geografia, que estuda a dinâmica populacional humana. Colocou isso? O objeto de estudo da demografia, queridos, engloba as dimensões, as estatísticas, a estrutura e a distribuição das diversas populações humanas. E populações estas que não são estáticas. As populações, os fluxos populacionais, os crescimentos, eles não são estáticos, não estão parados, eles estão em uma dinâmica constante de transformação. E essa dinâmica constante de transformação, dando aí todo um dinamismo diferente, e este dinamismo ele é proporcionado por questões de natalidade. Tem gente que nasce, tem gente que morre, tem gente que migra de um lugar para o outro, tem gente que envelhece. Então, cada pirâmide etária, cada fluxo populacional e cada informação a respeito da população é estudado pela demografia, por esta que é uma das sub-áreas da geografia que muito vai contribuir para as mais diversas políticas públicas, inclusive, para melhorias no setor de saneamento básico, de investimentos. E dentro da demografia existem alguns dos principais conceitos, que já eu vou falar. Mas gostaria que a gente começasse a observar. Está vendo ali o globo terrestre? Está vendo aqui atrás de mim o mapa mundi? Vocês sabem qual é a dimensão da estrutura da população mundial hoje? Vocês sabem quantas pessoas vivem aqui? Quantas pessoas vivem aqui, no planeta Terra, que aqui está representado por esse globo? Vocês sabem quantas pessoas vivem aqui, aproximadamente? Então, segundo dados da ONU, da Organização das Nações Unidas, vivem em nosso planeta atualmente um número aproximado de cerca de 7 bilhões de pessoas. Repito, e vou colocar o mais aí, mais de 7 bilhões de pessoas, aproximadamente 7,3, 7,4 bilhões de pessoas. É muita gente, queridos, é muita gente. Então, se somar a população dos mais de 190 países que tem o nosso planeta,
soma uma população de aproximadamente 7 bilhões de pessoas, né, daí para frente. Então, professor, e como é que o Brasil, né, está neste contexto? Né? Primeiro, estes 7 bilhões de pessoas estão distribuídos nos diversos continentes que a Terra tem. Né? Nós temos o continente asiático, nós temos o continente americano, né, que tem a sua subdivisão aí, América do Norte, Central e do Sul, nós temos o continente africano, né, nós temos o continente europeu, temos o continente da Oceania e tem o continente da Antártida, que não é um continente demograficamente, né, habitado, né, é muito utilizado para pesquisas. Então, estes 7 bilhões de pessoas estão distribuídos, né, nestes cinco primeiros continentes que eu falei, né, asiático, os continentes mais populosos da Terra, né, é o continente mais populoso da Terra, porque no continente asiático nós temos os dois países com as maiores populações absolutas do planeta, a Índia e a China, né? A China aí no topo, né, da hierarquia populacional, com mais de 1 bilhão de pessoas, né, para ser mais específico, 1 bilhão, quase 400 milhões de pessoas. A Índia com 1 bilhão e 100, quase 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E continente, né, esses 7 bilhões distribuídos, né, na Ásia, na África, na Oceania, na América e na Europa, ok? E o Brasil? Como é que o Brasil está, né? Como o Brasil está alocado aí numa hierarquia populacional? Queridos, a República Federativa do Brasil, que está ali representado nesse mapa, né? Mapa que foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que esse instituto é muito importante, daqui a pouco vou falar mais sobre ele, né? O Brasil, ele atualmente, e eu tenho dados aqui, né? Eu fiz questão de pegar dados atuais, estimativas atuais, de acordo com o site do IBGE, né? Você pode entrar aí na sua casa. O IBGE ele tem um aplicativo. O IBGE é um instituto oficial, né, que faz todo o processo de coleta e trabalho de dados estatísticos referentes à população brasileira. E, de acordo com o site do IBGE, neste momento, a população brasileira é de aproximadamente, sabe de quanto? 211 milhões de pessoas, 513 mil pessoas e 311, né? 211 milhões, 513 mil, 312 pessoas, mudou agora. Então, olha a estimativa da população brasileira neste momento que eu estou gravando o vídeo para você. É de aproximadamente 212 milhões de pessoas, né? A nossa estimativa. E com este número de aproximadamente 212 milhões, 211 milhões e meio de pessoas, nós estamos na quinta colocação. Nós estamos na quinta colocação de países mais populosos do planeta, ok? A gente só está atrás da Índia, da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia, ok? E daqui a um bocadinho aí a gente passa a Indonésia, né? E então, atualmente, a República Federativa do Brasil, ela está na quinta posição no que diz respeito à população, à demografia, à população total do nosso país, né, de aproximadamente 211,5 milhões de pessoas no nosso território, ok? Isso dados estatísticos segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi instituído por Getúlio Dornelles Vargas lá em 1939,
33, aproximadamente, perdão, 1933, 34, ele assina formalizando este instituto, né? Buscando o quê? Buscando almejar informações acerca de todo o território brasileiro, informações políticas, informações econômicas, informações demográficas, informações culturais, todo e qualquer tipo de informação. O IBGE está apto a coletar e é o instituto oficial do Brasil. Cada país tem o seu instituto oficial que realiza estudos e levantamentos das características populacionais do seu território. Tá? E a França, a Rússia, Estados Unidos, cada país tem o seu instituto para que faça toda essa coleta e trabalhe em cima dos dados populacionais, ok? Então, mais de 7 bilhões de pessoas, né, em escala mundial, o Brasil na 5ª colocação e com 211,5, os 7 bilhões de pessoas distribuídos, né, nos 5 continentes principais, né, que eu já falei, e posso repetir, para saber se você anotou aí, né? Asiático, africano, americano, europeu e Oceania. Anotou? Então, queridos, quando eu me refiro, né, em população absoluta, né, primeiro, o que é a população? Né? A população, na geografia, população são indivíduos que habitam um determinado território, ok? E quando eu me refiro à população absoluta, eu me referi agora há pouco à população absoluta do nosso planeta, de mais de 7 bilhões de pessoas. Né? E também me referi à população absoluta da República Federativa do Brasil, do nosso país, que está em 5º lugar. Né? A população absoluta é o índice geral da população de um determinado território. Ok? Coloque aí, a população absoluta é o índice geral da população de um determinado território. Beleza? E, queridos, quando eu falo, né, que a densidade demográfica ela está bastante elevada. O que é a densidade demográfica? Né? A densidade demográfica nada mais é do que o percentual que mede o número de habitantes em certa área por quilômetro quadrado. Né? Densidade demográfica, como é que eu vou fazer essa conta, professor? Como é que eu vou saber se a densidade demográfica da minha região, do meu país, do meu bairro, ela está, né, bem alta ou baixa, ou está mediana? É só você pegar o número de habitantes e dividir, né, este número de habitantes pela área total que é o teu bairro, o teu município, né, o teu estado ou país. Então, como é que eu chego na população relativa, que também é conhecida, a densidade demográfica também é sinônimo para população relativa. Então, densidade demográfica e população relativa são sinônimos. Como é que eu chego a este número, professor? Hoje no Brasil, 211 milhões de pessoas. O tamanho do território brasileiro é aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então você pega 210 milhões de pessoas, 211 milhões de pessoas e divide por 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Aí vai dar a população relativa, ou a densidade demográfica, né? A quantidade de pessoas que residem por quilômetro quadrado. Quanto maior for o número, maior a quantidade de pessoas residindo, né, numa área menor. Né? A densidade demográfica da China é alta, porque é muita gente vivendo, né, numa área razoavelmente grande também. Tá? E quando eu me refiro à população brasileira, né, não é bom esquecer que, né, a população brasileira que começou a ser misturada, né, aos povos indígenas que já existiam a partir de 1500, né, com o processo de colonização. Quando os portugueses chegam aqui no nosso território, começa aí um processo, né, de construção desta população, começa aí um processo de dinâmica de fluxo populacional, ocupação do território, né, distribuição populacional. Então, queridos,
o que seria uma população miscigenada? Você sabe qual é o conceito de miscigenação? Você sabe? Se não sabe, coloque aí, anote aí. Miscigenação nada mais é do que a mistura entre diferentes etnias. Miscigenação nada mais é, coloque aí, miscigenação é a mistura entre diferentes etnias. Nós temos a conceituação de raça e de etnia. O processo de miscigenação, a população brasileira, ela é miscigenada por quê? Porque são várias etnias misturadas. Então nós temos a mistura de asiático com europeu, africano com europeu, americano com africano, americano com asiático. Então essa mistura de etnias diferentes, ela denomina-se de miscigenação, ok? E a população brasileira, ela é muito miscigenada, Aqui no nosso território, você consegue identificar, às vezes, uma pessoa que reside mais a sul do Brasil, mais a norte, nordeste, o linguajar da população sudeste é um pouquinho diferenciada, população centro-oeste um pouquinho mais formal, população sul um pouco mais coloquial. Então, mas fisicamente, as características físicas são de uma população miscigenada. E quando me refiro também à população, é importante saber daqueles termos, lembra daqueles termos e dados geográficos, conceitos demográficos? Você já sabe o que é uma população para a geografia. População são indivíduos que habitam um determinado território. E população absoluta é aquele índice geral da população de um determinado território. E o que seria a taxa de natalidade, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo, professor? Vamos lá, coloquem aí, quero que vocês anotem. Quando você escuta falar nos telejornais, quando você lê em livros didáticos, paradidáticos, sobre taxa de natalidade, pensa, faça uma ponte natalidade com Natal. O que acontece no Natal? Nascimento, Então, taxa de natalidade nada mais é do que o número de bebês nascidos. Taxa de natalidade, objetivamente, é o número de crianças nascidas, vivas. Então, taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade, o próprio nome já é sugestivo. Taxa de mortalidade é o número total de pessoas que morrem. Então, simples assim. Taxa de natalidade é o número de crianças que nascem, taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem, número de pessoas que morrem, inclusive crianças, E taxa de fecundidade. Olha, o que é a taxa de fecundidade também, professor? Taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher durante o seu período fértil. Então, taxa de fecundidade é a média de filhos que a mulher tem, que a mulher, o estudo que existe para verificar a quantidade de filhos que aquela mulher teve ao longo do seu período fértil. Então, taxa de fecundidade. Fecundidade é o processo de geração de uma vida, geração de um bebê. Então, taxa de fecundidade nada mais é do que a média de filhos por mulher durante o seu período fértil. A gente tem observa-se, e a literatura está aí, a literatura, os escritos, os livros, os dados estão aí para comprovar que depois da entrada da mulher no mercado de trabalho, a taxa de fecundidade reduziu, porque a mulher ela quer se colocar profissionalmente em um patamar, a mulher volta a estudar, a mulher dona de casa. Então, a mulher, ao invés de ter 10, 15, 20 filhos, como os nossos avós, os bisavós tiveram, ela reduz essa taxa de fecundidade por conta de algumas necessidades, ok? Então, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade. Você pegou. Agora,
que é o crescimento vegetativo, professor? O que é o crescimento vegetativo, professor? Crescimento vegetativo, queridos, nada mais é, né, do que aquele apontamento do crescimento populacional, né? E o crescimento vegetativo ele pode ser positivo, negativo ou pode ser nulo. Como é que se dá isso, professor? Você pega o número, né? Pega o número de nascimentos, diminui, né, pelo número de mortes. Então, número de nascimentos menos número de mortes, se deu um número positivo, o crescimento real da população foi X. Se mais morreu gente do que nasceu, o crescimento vegetativo ficou negativado. Se nasceu mais gente do que morreu, o crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento real, foi positivo. Aí supõe-se que nasceu 10 pessoas, morreram 10, o crescimento real, o crescimento vegetativo, ele foi nulo, né? Teve uma média nula. Ou seja, então, em termos gerais, objetivamente, o que é o crescimento vegetativo, professor? Ele aponta o crescimento populacional determinado pela taxa de natalidade subtraída a taxa de mortalidade, ok? Então, o crescimento vegetativo pode ser positivo, negativo ou nulo. E como é que se determina o crescimento vegetativo, ou também conhecido como crescimento real da população? Né? Você pega, ele é determinado pela taxa de natalidade, né, menos subtraída a taxa de mortalidade. Simples assim, beleza? E, professor, o que é o crescimento migratório, né? O que é o crescimento migratório, professor? Queridos, o crescimento migratório nada mais é do que a porcentagem do crescimento populacional num território, determinado pela taxa de imigração. Ou seja, imigração são as pessoas que chegam, né? No caso, nós estamos na República Federativa do Brasil. Quem saiu dos Estados Unidos, quem saiu da Venezuela, da África em direção ao Brasil, eles são aqui imigrantes, ok? Então, o crescimento migratório é a porcentagem do crescimento populacional num território determinado pela taxa de imigração, né, que são as pessoas que estão chegando, subtraída a taxa de emigração, que são as pessoas que estão se mudando, as pessoas que estão saindo, emigrantes. Então, se eu saio do Brasil e vou para Estados Unidos, para a África, para a Ásia, eu estou emigrando do meu país, eu estou me mudando, ok? Então, nobres, população, né? Falei alguns conceitos e o tema rende, né? É necessário mais alguns vídeos para trabalhar vários os conceitos dentro de população. E gostaria que você pesquisasse o que é a PEA e o que é a PEI. A PEA e a PEI, população economicamente ativa, população economicamente inativa, ou população não economicamente ativa, né? A PEA e a PEI, né? São as populações que, estudados também pela demografia, né, no que diz respeito à parte econômica, é importante saber, né? Então, coloque aí no seu caderno para você estudar sobre população economicamente ativa e população não economicamente ativa, ou também população economicamente inativa, ok? Mas eu gostaria também de... Falei da população mundial, falei da população brasileira, falei do ranking, falei de alguns conceitos. Gostaria que você sabe qual é a população do nosso estado? População do estado do Rio de Janeiro? Né? Você sabe? O estado do Rio de Janeiro atualmente, e eu estou com esse dado, se você tiver curiosidade de saber do seu estado, né? Pode ser que você não seja do Brasil, acesse, né? Só você colocar a população, né, da cidade, ou do seu estado, ou, né, da sua região. Acesse lá o aplicativo do IBGE ou o site do IBGE que tem a estimativa em tempo real, né? A estimativa hoje da população do estado do Rio de Janeiro é de 17.349.000 e neste momento 150 pessoas. Então,
aproximadamente 17,5 milhões de pessoas é a população do estado do Rio de Janeiro. Estado esse que é composto por 92 municípios, ok? E a capital, que é o município do Rio de Janeiro, é o município mais populoso de todo o estado, ok? O município do Rio de Janeiro hoje tem aproximadamente 6,8 milhões de pessoas, né? O município do Rio de Janeiro, né, que é a capital do estado do Rio de Janeiro, tem aproximadamente 6,8 milhões de pessoas. E a soma de toda a população absoluta de cada um destes 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro, que é um dos 26 estados da federação, a soma dessa população dos 92 municípios do estado do Rio perfaz uma população absoluta, ou uma população total, de 17,5 milhões de pessoas aproximadamente, né? Nós sempre utilizamos do termo aproximadamente, porque quando nós nos referimos à população, nós não podemos precisar, né, naquele momento qual é a população. Por isso que utiliza-se os termos estimativa, aproximadamente, porque a população ela é dinâmica, ela não é estática. Ela é dinâmica, porque sempre está nascendo alguém e sempre está morrendo alguém. Né? Por isso que a população é muito dinâmica, por isso que tem que haver um instituto, né, formalizado em todos os países para que se haja, né, o estudo da dinâmica populacional. Né? E o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui no Brasil, na nossa república, o IBGE é um instituto oficial que realiza os estudos de levantamentos acerca da nossa população. Tá? E o IBGE, ele realiza, né, a cada período, e este período no Brasil ele é decenal, né? O que é isso, professor? O que é o período decenal? O período decenal é o período que a cada 10 anos, de 10 em 10 anos, o IBGE realiza, né, o censo, ou recenseamento. O que é o censo ou recenseamento, professor? Né? Censo ou recenseamento é o levantamento, né, é a contagem, a recontagem, a atualização da população do nosso Brasil. E o censo, né, no Brasil, o próximo censo no Brasil, ele iniciaria este ano, o ano de 2020. Né? Ele não está, foi prorrogado, né, ele foi modificado sua data de início por conta da pandemia, né, que assola vários países do nosso planeta. Então, mas o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza a cada 10 anos a recontagem, a atualização dos dados referentes à população do nosso país, né? E a periodicidade, né? O tempo que é feita essa recontagem no Brasil é a cada 10 anos. Né? Em alguns países isso acontece a cada 15, a cada 8, a cada 20 anos, né? A cada 12 anos. Isso é uma curiosidade, vai variar de país para país. Né? No Brasil, a periodicidade, né, que é realizado o censo é a cada 10 anos. E como é que isso funciona? O IBGE, né, que é vinculado a um ministério, a um dos ministérios lá em Brasília, ele contrata, e este ano estava prevista a contratação de aproximadamente 200 mil pessoas, né, para trabalhar, é um contrato temporário, contrata mais de 200 mil pessoas para ir de casa em casa, né, com o tablet, o Palm Top ou o smartphone, coletando as informações. Quais tipos de informações, professor? Quantas pessoas residem na sua casa? Né? Quantas pessoas trabalham? Qual é a faixa etária das pessoas que residem? Qual é a média salarial? Tem internet na sua casa? Vocês têm acesso à internet? Quantos televisores têm? Né? Vocês têm saneamento básico? Tem banheiro? Quantos banheiros? Quantos quartos? Então, são muitas perguntas. Qual é o nível de escolaridade de cada um
dos que residem aqui, tem gente, né, com nível superior, tem gente com ensino médio, tem gente com ensino fundamental, tem gente estudando ou não, entendeu? Então, o IBGE ele vai coletar informações de vários os segmentos, né? São curiosidades que ele vai jogando lá no seu no smartphone, no tablet, no computador, e o banco de dados vai sendo alimentado e o Brasil passa por uma atualização das suas informações, né? Qual é a região que mais tem população, que mais tem gente, qual é a região que menos tem. Então, nobres, eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre o papel do IBGE, que é fundamental, né, no processo de atualização demográfica no nosso território. Nós nos vemos no próximo vídeo, né? Grande abraço, hein? Sucesso!